O Corinthians vive um dos momentos políticos mais intensos e decisivos de sua história recente após a intervenção direta de André Sanches nos bastidores do clube, movimento que altera profundamente o eixo de poder interno e redefine o rumo político da instituição. A articulação, conduzida de forma silenciosa e estratégica, pegou de surpresa conselheiros, grupos internos e até setores da própria diretoria, que não esperavam uma movimentação tão contundente neste momento. A entrada ativa de Andrés não acontece por acaso. Internamente, o diagnóstico era de que o clube caminhava para um cenário de fragmentação política perigosa, com disputas internas enfraquecendo decisões estratégicas, travando projetos estruturais e criando insegurança institucional. A intervenção surge como resposta direta a esse ambiente de instabilidade. Nos bastidores, André Sanches passou semanas conversando individualmente com conselheiros influentes, lideranças históricas, ex-dirigentes e figuras estratégicas do clube. O objetivo era claro: reconstruir um eixo de poder capaz de unificar decisões, reduzir conflitos internos e reposicionar o Corinthians politicamente diante do mercado, da CBF e do cenário nacional. A movimentação altera completamente o tabuleiro político. Grupos que antes detinham influência significativa perdem espaço, enquanto alianças consideradas improváveis começam a se formar em torno de um discurso de reconstrução institucional. Andrés atua como catalisador, usando sua experiência, histórico e capital político para reorganizar forças internas. O impacto imediato é sentido nas decisões administrativas. Projetos que estavam paralisados voltam à pauta, contratos passam a ser reavaliados e o discurso interno muda de tom. A palavra de ordem deixa de ser sobrevivência e passa a ser reposicionamento. O clube sinaliza que não aceitará mais uma política baseada em disputas pessoais e interesses fragmentados. A intervenção também tem reflexo direto na relação do Corinthians com o mercado. Investidores, patrocinadores e parceiros institucionais observavam com cautela o cenário político do clube, e a presença ativa de Andrés é vista como um fator de estabilização. Independentemente de opiniões pessoais, o mercado reconhece sua capacidade de articulação e leitura política. Dentro do Conselho Deliberativo, o movimento gera reações diversas. Enquanto parte vê a intervenção como necessária para evitar um colapso institucional, outros enxergam o retorno de Andrés ao centro do poder como um sinal de que velhas forças voltam a ocupar espaço. Essa tensão passa a fazer parte do novo momento político do clube. A base da intervenção está na ideia de centralização estratégica. Andrés defende que o Corinthians, pelo tamanho que tem, não pode ser refém de disputas internas constantes. O clube precisa falar uma só língua politicamente para se fortalecer fora de campo e recuperar protagonismo. A mudança de rumo político também atinge o futebol. A nova configuração de poder influencia decisões sobre planejamento esportivo, perfil de contratações, relação com empresários e até a autonomia da comissão técnica. Tudo passa a ser pensado dentro de um projeto institucional mais amplo. A torcida, ainda que distante das articulações internas, percebe os efeitos. O discurso público do clube muda, a comunicação se torna mais firme e a sensação de improviso começa a dar lugar a uma narrativa de reorganização. Para muitos corintianos, a intervenção representa uma tentativa de resgatar a autoridade institucional. Rivais acompanham atentos. Um Corinthians politicamente organizado sempre foi visto como um adversário mais perigoso, não apenas em campo, mas também nos bastidores do futebol brasileiro. A movimentação de Andrés reposiciona o clube nesse cenário de poder. A CBF e outras entidades esportivas também sentem o impacto. André Sanches sempre foi um nome influente em decisões nacionais, e sua volta ao centro das articulações reforça o peso político do Corinthians em debates estruturais do futebol brasileiro. Internamente, o entendimento é de que este é um momento de inflexão. O clube precisava escolher entre continuar em um ciclo de disputas internas ou reorganizar seu centro de poder. A intervenção sela essa escolha. O movimento não encerra conflitos, mas redefine quem dita o ritmo das decisões. O Corinthians entra em uma nova fase política, mais centralizada, mais estratégica e com menos espaço para improviso. Essa mudança de rumo não é apenas sobre nomes ou cargos. É sobre controle institucional, narrativa de poder e posicionamento estratégico. O clube passa a atuar com mais consciência de seu tamanho e responsabilidade. A intervenção de André Sanches marca um antes e um depois. O Corinthians deixa claro que não aceitará mais ser conduzido por inércia política. O clube escolhe agir, reorganizar-se e recuperar protagonismo nos bastidores. Este não é um movimento isolado. É o início de uma nova dinâmica interna que promete impactar decisões, alianças e o futuro do Corinthians nos próximos anos. A intervenção de André Sanches não se limita a um gesto simbólico ou a uma movimentação de bastidores pontual,
ela reorganiza profundamente a lógica de poder dentro do Corinthians. O que se desenha internamente é uma reconfiguração completa das engrenagens políticas do clube, com impactos diretos na forma como decisões passam a ser tomadas, prioridades são definidas e alianças são estabelecidas. Um dos primeiros efeitos percebidos é a perda de espaço de grupos que vinham operando de maneira fragmentada, muitas vezes pautando o clube por interesses circunstanciais e disputas pessoais. A nova dinâmica imposta pela articulação de Andrés exige alinhamento, compromisso com o projeto institucional e capacidade de sustentar decisões impopulares no curto prazo em nome de estabilidade no médio e longo prazo. Nos corredores do Parque São Jorge, o discurso muda sensivelmente. A palavra governabilidade passa a ser central. A avaliação interna é de que o Corinthians, pelo seu tamanho e exposição, não pode mais se dar ao luxo de viver ciclos constantes de instabilidade política. A intervenção busca criar um núcleo duro de decisão, capaz de blindar o clube de crises recorrentes. Essa reorganização atinge diretamente o Conselho Deliberativo. Conselheiros historicamente independentes ou alinhados a grupos rivais passam a ser pressionados a se posicionar de forma mais clara. A ambiguidade política perde espaço. Ou se integra ao novo eixo de poder, ou assume-se oposição aberta, com todos os custos institucionais que isso implica. A presidência do clube, mesmo quando não diretamente ocupada por aliados históricos de Andrés, sente o impacto. A margem de manobra diminui, e decisões estratégicas passam a ser discutidas em um círculo político mais restrito. Isso não significa a anulação da figura do presidente, mas sim uma redistribuição real de poder. No futebol, a mudança é igualmente sensível. A política passa a orientar o projeto esportivo de forma mais rígida. O perfil de contratações, a relação com empresários, a escolha de executivos e até a forma de lidar com a base passam a ser observadas sob uma lente institucional mais dura. A improvisação perde espaço para o planejamento. A intervenção também altera a comunicação do clube. O Corinthians passa a adotar um discurso mais firme, menos reativo e mais estratégico. Declarações públicas são calculadas, notas oficiais ganham peso político e o clube busca retomar protagonismo narrativo, evitando ser pautado por crises externas. No mercado, a leitura é pragmática. Independentemente das controvérsias que cercam o nome de Andrés Sanches, investidores e parceiros reconhecem sua capacidade de articulação e sua influência no cenário nacional. A presença ativa dele sinaliza que o Corinthians volta a ter um centro de gravidade política definido, algo essencial para grandes negociações. A relação com a CBF e federações também se transforma. O Corinthians passa a atuar de forma mais assertiva nos bastidores, defendendo interesses próprios com mais clareza e menos dispersão. O clube recupera espaço em mesas de negociação onde vinha perdendo influência. Entre os torcedores mais atentos à política do clube, o movimento gera debates intensos. Há quem veja a intervenção como um retrocesso, uma volta a práticas do passado, enquanto outros enxergam nela a única forma de interromper um ciclo de desorganização que vinha prejudicando o Corinthians dentro e fora de campo. O fato é que a neutralidade deixa de existir. A intervenção obriga todos os atores internos a se posicionarem. Esse choque de realidade, embora gere tensão, também traz clareza institucional. O clube passa a saber quem decide, quem apoia e quem se opõe. A médio prazo, a expectativa interna é de redução de ruídos políticos. A centralização tende a acelerar decisões, destravar projetos e criar uma linha de continuidade administrativa, algo raro no Corinthians nos últimos anos. O impacto no futebol brasileiro não é desprezível. Um Corinthians politicamente organizado altera o equilíbrio de forças nos bastidores. Clubes rivais sabem que enfrentarão um adversário mais forte não apenas no campo, mas também nas mesas de negociação. A intervenção de Andrés Sanches não resolve todos os problemas do clube, mas redefine o ambiente em que eles serão enfrentados. O Corinthians escolhe enfrentar suas crises com controle político, e não mais à deriva. Esse movimento marca o início de um novo ciclo interno, em que a política deixa de ser apenas um problema e passa a ser uma ferramenta estratégica. O clube assume sua dimensão, seus conflitos e sua necessidade de comando. O rumo político do Corinthians muda de forma clara e irreversível. A partir deste ponto, decisões terão consequências mais diretas, alianças serão mais explícitas e o clube passa a operar sob uma lógica de poder mais definida. Não se trata apenas de quem manda, mas de como se manda. E essa mudança, silenciosa por fora e intensa por dentro, redefine o futuro institucional do Corinthians.